Compartilhando com vocês uma palavra que está lá no livro de Marcos, no capítulo 4 e no versículo 35 até o 41. Que diz assim, o tema desse capítulo fala assim: Jesus acalma a tempestade. Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás. Embora outros barcos os seguissem, logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. E de repente o vento parou e houve uma grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, eu quero dar um tema para essa mensagem que diz assim: a tempestade com o mestre é calmaria. E nesses dias que a gente tem vivido dias de tempestades. E não só nesses dias, por causa desse vírus que está assolando o mundo todo, mas todos os dias e por vários momentos da nossa vida, nós passamos por tempestade. Muitas vezes nós nos encontramos com situações, com problemas, que parece que há uma tempestade que vai nos afundar, que vai nos levar para o fundo do abismo. E ninguém está livre de passar por esses dias de tempestade. Todos nós estamos sujeitos a isso. Ninguém está ileso de ficar sem passar por tempestade. Não existe e não vai existir ninguém que nunca passou ou que não vai passar por um dia mau. O dia mau, ele chega para o justo e ele chega para o ímpio. Ele chega para o crente e ele chega para o não crente. Então todos nós estamos sujeitos a passar pelo dia mau. E Deus, como nosso Pai, Ele não pode nos livrar disso. Mas Ele nos orienta para termos fé e esperança, porque Ele sempre estará conosco. Jesus, quando subiu aos céus, depois que Ele ressuscitou, Ele falou para os discípulos: eu enviarei o Consolador, para que vocês não se sintam só. E hoje nós temos isso. E às vezes a gente se depara com algumas pessoas hipócritas que dizem que pessoas cristãs, os servos de Deus, eles não passam por problemas, eles não passam por tempestades. E isso é mentira, porque todos nós estamos sujeitos a isso. Na Bíblia relata muitas situações de homens que eram servos de Deus, eram fiéis a Deus, e passaram por tempestade, passaram por problemas e dias difíceis. Abraão é um homem que passou por uma tempestade. A tempestade da vida de Abraão, primeiramente, era porque ele não podia ter filho com a sua esposa. Aí passaram-se alguns anos, Deus havia prometido a ele que ele teria um filho, mas aí passou anos, ele teve o filho. E quando ele teve o filho, Deus pede para ele que ele leve até o altar em sacrifício. E Abraão vai e leva o filho. Porém, quando chega o momento de sacrificar o seu filho, Deus provê o cordeiro. José é um outro exemplo de um homem que passou por muitas tempestades. José, para ele chegar a ser governador do Egito, ele teve que passar pela cova. Ele foi jogado num poço pelos seus irmãos. Ele ficou longe da família, ele foi preso por algo que ele não cometeu, até que ele chegasse a ser governador do Egito. Jó era um homem fiel a Deus, e Jó foi provado. Jó perdeu tudo que ele tinha, perdeu seus filhos, perdeu seus bens,
E ele passou pelo dia mau, mas ele era servo de Deus, ele passou pela tempestade. E o próprio Jesus, que era santo, sem pecado algum e não merecia, ele se sujeitou a passar por tempestades. Ele foi crucificado, ele sofreu algo que ele não merecia. Ele foi tentado, ele também passou por dias de tempestade. Então nós também vamos passar. E nessa situação onde a tempestade acontece no barco onde Jesus estava, os discípulos, todos eles eram pescadores. Então provavelmente que eles tinham experiência no meio do mar, que acontecia tempestades, acontecia esses temporais. Porém, no momento do desespero, eles até, eu acredito que naquele momento da tempestade, antes de acordar Jesus, eles tentaram segurar as pontas por ali, tentar resolver, mas quando eles viram que o barco estava se enchendo de água e eles iam afundar, eles se desesperaram e acordaram Jesus. Jesus, acorda aí porque o barco vai afundar e todo mundo vai morrer. E Jesus, serenamente, eu imagino que Jesus acordou assim, como se nada tivesse acontecendo, porque Ele é maravilhoso. E Ele acordou e falou para eles: o que vocês estão assustados? E simplesmente falou para o vento parar, para as ondas se acalmarem, e tudo passou. A tempestade virou bonança. E o que acontece nos dias de hoje? Muitas vezes nós acreditamos que a tempestade, a gente tenta resolver tudo com as nossas próprias mãos, e achamos que muitas vezes nós perdemos o controle da situação. Nós perdemos o controle porque nós não sabemos mais o que fazer para resolver. Mas Jesus, Ele sempre está no controle. A tempestade pode estar fazendo o maior estrago na sua vida, mas Ele está no controle. A tempestade, onde Jesus estava lá com os discípulos no barco, ela estava fora do controle dos discípulos. Mas Jesus estava com o controle nas suas mãos. Ele não perdeu o controle daquela tempestade. E conosco hoje não é assim. É assim também. Ele não perdeu o controle de nenhuma tempestade da nossa vida. Se está acontecendo alguma situação ruim, Ele está no controle. Muitas vezes nós perdemos o controle, mas Ele não perde o controle. Ele sempre está no controle. Essa situação que nós estamos vivendo hoje, do coronavírus, é uma situação que afetou o mundo inteiro. É uma situação mundial. E aparentemente, para nós, tudo parece estar fora do controle. Os médicos, os especialistas, os cientistas, eu acredito que eles estão incessantemente tentando achar uma forma de acabar com esse vírus, uma forma de cessar com esse vírus na face da terra, porque afetou praticamente, eu acho que todos os países, todos os países foram afetados por essa doença. E talvez muitos deles já estão desanimados, já pensaram em desistir, em largar mão de tudo isso e falar: não tem solução para isso, isso vai acabar com o mundo. Mas nós precisamos entender, como igreja, como cristãos e como filhos de Deus, que o controle dessa situação não está nas mãos dos médicos, não está nas mãos dos cientistas, nem dos governantes. Essa situação, ela está, sabe, na mão de quem? Na mão dos médicos, do Rei dos Reis. Ele não perdeu o controle dessa situação. Ele está no controle de tudo. Muitas vezes a gente se desespera, a gente se apavora, a gente vê os noticiários, a gente fica com medo. É normal a gente ficar com medo. Eu mesmo, acho que foi semana passada, inventei de assistir um filme com meu esposo que falava sobre, uma pandemia, uma doença meio parecido com o coronavírus. Gente, eu me desesperei. Eu fiquei com muito medo. Eu pensei que eu estava infectada. Às vezes eu sentia vontade de tossir. Eu nem tossia porque eu estava com medo de estar contaminada. Porque era um filme. Eu sabia que era uma ficção, mas aquilo entrou na minha cabeça de um jeito que eu estava com medo de dormir.
E ele falou para mim assim depois: eu sabia que nós não devíamos assistir esse filme porque você ia ficar com medo. E a mídia, ela tem esse poder de entrar na nossa mente. Se a gente tiver com a mente meio fraca, ela vai fazer a gente ficar com medo, vai ficar a gente ficar desesperado. E a gente não precisa se desesperar, porque o controle está na mão do nosso Pai. Ele não perdeu o controle. A gente precisa confiar no nosso Pai. A gente precisa confiar que Ele está cuidando de tudo. Qual é o pai aqui, o pai humano da terra, que desampara um filho? Não desampara. E Deus, Ele não nos desamparou. Ele não desamparou a humanidade. Ele não desamparou. Sabe, eu acredito que tudo isso que está acontecendo é porque Ele permitiu. Deus permitiu que acontecesse tudo isso. Mas Ele permitiu por quê? Porque Ele é um pai mau? Ele é um Deus injusto? Ele quer castigar a humanidade? Não, não é isso. Eu acredito que existe um propósito de Deus em tudo isso. Alguma coisa Ele quer revelar para a humanidade. Ele quer revelar para os seus filhos nesse tempo. Eu acredito que essa situação que afetou o mundo inteiro, não é uma situação que afetou uma cidade ou apenas um país, mas afetou o mundo todo. O mundo todo está falando do coronavírus. Mas eu acredito que tem um propósito em tudo isso. Que Deus permitiu que isso acontecesse não para castigar a humanidade, porque nós somos maus. Não, eu acredito que existe um propósito em tudo isso. E Ele vai nos revelar ao decorrer do tempo, ao decorrer dos dias. Sabe? Deus, Ele não é um pai mau. A gente vê que muitas pessoas nas redes sociais colocam a figura de Deus como se fosse um pai mau, um pai severo. E Ele não é isso. Deus, Ele é justo, mas Ele não é um pai ruim. Ele não é um pai mau que castiga os seus filhos. Ele nos corrige, mas Ele não nos castiga. Sabe, o melhor lugar para a gente estar é nos braços de Deus. É nos braços do nosso Pai. É o melhor lugar, é o lugar mais seguro. Tem uma canção que diz assim: seguro estou nos braços. Vem cantar, Bruna, porque eu não canto nada. Nos braços daquele que nunca me deixou, daquele que me ama. O melhor lugar para mim estar é nos braços de Jesus. Sabe, é uma situação que afetou o mundo todo, que a gente se desespera porque a gente é humano. A gente é humano e é normal tudo isso. Mas a gente precisa confiar que o Rei dos Reis, Ele não perdeu o controle. O controle está nas mãos dEle. E é uma situação difícil, é uma situação complicada. Mas é melhor essa tempestade com Jesus, com o nosso Pai, do que a gente estar sem Ele. A gente consegue olhar para essa situação, muitos olham para essa situação como se fosse um castigo de Deus, mas não é. A gente entende que é um propósito de Deus para a humanidade. Eu acredito nisso e eu creio que a grande parte dessa igreja acredita nisso também. É o que os nossos pastores têm falado nesses dias. Sabe, que existe algum propósito de Deus. Eu tenho visto várias ministrações de pastores e eu comentava com meu marido e falava assim: parece que todos eles estão falando a mesma língua, estão falando a mesma coisa, que existe um propósito de Deus para ser revelado nesses dias e nesse tempo. Sabe, não vamos nos desesperar, não vamos nos apavorar e achar que o controle foi perdido, porque o controle está nas mãos do Rei. O controle está nas mãos do nosso Mestre. E é melhor a tempestade com Ele do que a calmaria sem Ele. A tempestade com o Mestre é calmaria. A tempestade com Ele no barco é calmaria, porque Ele está no controle de tudo. E o descanso que nós precisamos está nos braços dEle, está nos braços do nosso Pai. O descanso que nós precisamos, que muitas vezes nós ficamos desesperados, ficamos aflitos, nós vamos encontrar nos braços de Jesus. O melhor lugar para a gente estar é nos braços dEle.
reúna sua família e comece a pedir para que entregar o controle da sua vida para Jesus. Não só nessa situação do coronavírus, mas em todas as situações da sua vida. Entrega o controle para Ele. O dia mau vai chegar para todo mundo. O dia ruim, o dia de tristeza, ele chega sem avisar. Mas que você possa ter força e acreditar que o Deus Todo-Poderoso está no controle. Ele nunca perdeu o controle de nada. Medite nessa canção que está sendo cantada e entregue o controle de tudo e descanse nos braços de Deus, nos braços do nosso Pai. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Oh. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços, Deus, neste momento nós nos colocamos na Tua presença, Pai. E nós queremos entregar o controle de tudo nas Tuas mãos. Muitas vezes, Pai, nós achamos que o Senhor perdeu o controle, mas nós queremos realmente acreditar que o Senhor está no controle de tudo, Pai. As coisas contigo, a tempestade contigo é muito melhor do que a calmaria sem você, Jesus. Que realmente, Pai, nós venhamos acreditar e confiar em Ti. Ah, Deus, que o Senhor realmente acalme o coração, Pai, de todos. Que o desespero não venha, Deus, afetar, Deus, a vida das pessoas. Que elas venham entender que existe um propósito Teu para tudo isso. Que elas não venham, Pai, acreditar que o Senhor é um Deus mau, que o Senhor é um Deus que está castigando a humanidade, mas que elas venham entender que há um propósito Seu em tudo isso. Ah, Jesus, nós acreditamos em Ti, Pai. E neste momento, Pai, eu quero apresentar a Ti a vida de todos, Pai. Todos os governantes, todos os médicos, Pai. Todos os cientistas que estão à frente, Deus, desta batalha. Que o Senhor realmente esteja revelando a eles, Pai, o que eles devem fazer.
Que o Senhor os conduza, Pai. Que o Senhor realmente os oriente, Pai, em tudo que eles devem fazer. Ah, Deus, que as críticas, que as pessoas falando mal, Deus, não venha, Deus, trazer frustração para eles. Que nenhuma maldição lançada sobre a vida deles venha chegar até a vida deles. Que nenhuma palavra maldita, Pai, venha afetar a vida deles. Nesses dias nós temos visto pessoas maldizendo, por mais que não concordem. As pessoas têm o direito de não concordar, mas que as maldições que estão sendo lançadas venham ser quebradas, que esse jugo venha a ser quebrado, em nome de Jesus. Que esse jugo de maldição, de palavras malditas contra a vida dos governantes, venha a ser quebrado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, assume o controle de tudo, Pai. Assume o controle de tudo, porque nós sabemos que o Senhor fará o melhor por nós. Nós acreditamos em Ti, Jesus.